falar sobre essa polêmica envolvendo as bebidas batizadas, né? Um termo que facilita a compreensão, mas talvez não seja o mais adequado, porque batismo é outra coisa do ponto de vista religioso. Mas muitas pessoas estão preocupadas com a intoxicação por metanol. A repórter Maju Arruda Leite está acompanhando esse assunto, tem as atualizações para os ouvintes do Jornal Gente. Fala, Maju, bom dia. Oi, Pedro. Um bom dia a você, bom dia a todo mundo ligado aqui no Jornal Gente. O governo federal vai conceder uma entrevista coletiva daqui a pouco, às 9h30 da manhã, com a presença dos ministros da Segurança, ministros da Saúde, o ministro da Saúde e também o diretor da Polícia Federal. O objetivo dessa coletiva de imprensa é dar mais detalhes sobre o plano do governo federal em relação a esses casos de intoxicação por metanol, intoxicações que aconteceram em ambientes comuns, como, por exemplo, bares, restaurantes e também bebidas conhecidas como gin, whisky, vodka. Essa coletiva vai acontecer daqui a pouco às 9h30 da manhã. E como eu disse, aqui no estado de São Paulo já são 3 mortes confirmadas, 2 em São Bernardo do Campo e uma aqui na cidade de São Paulo, e um quarto óbito por intoxicação de metanol ainda é investigado, mas não se sabe a causa da contaminação. E ontem, Pedro, agentes da Polícia Civil e também da Vigilância Sanitária fizeram ações de fiscalização e interdição em alguns bares que supostamente estariam relacionados aos casos investigados até agora. Foram apreendidas cerca de 117 garrafas e agora essas garrafas vão passar pela análise do Instituto de Criminalística, por uma perícia para entender se de fato há metanol nessas garrafas que foram apreendidas e que estariam relacionadas com casos suspeitos de intoxicação. Um desses bares que foi alvo dessa fiscalização é um estabelecimento na Alameda Lorena, próximo à Avenida Paulista, onde a gente fala ao vivo. É nesse estabelecimento onde a Radarane Domingos, de 43 anos, tomou 3 caipirinhas e depois teve de ser hospitalizada. Ela também teve a perda de visão, ela saiu do coma, mas segue hospitalizada. A Polícia Civil também e os agentes da vigilância também fizeram interdição em outros 2 estabelecimentos na Zona Leste de São Paulo, na região da Moca, mas o nome desses bares, os nomes não foram divulgados. A gente tem aqui a fala da delegada que está à frente dessas investigações, a Fabiola Alves, e ela dá mais detalhes dos próximos passos dessa investigação. E tudo está dependendo do resultado desse laudo pericial que vai dizer se nessas garrafas apreendidas há ou não o metanol. Nós já fizemos apreensão de 100 garrafas de gin, de vodka, e agora estamos formalizando uma apreensão de mais 6 no segundo estabelecimento. As investigações estão no início, mas a nossa ideia é encaminhar todo o material para a perícia, para comprovação da presença do metanol na bebida e partir para a rastreabilidade dessas bebidas, de quem foram compradas, onde foram compradas, nota fiscal e rastrear o lote dessas bebidas. E ainda de acordo com o governo federal, esses casos apresentam um padrão inédito e diferente dos casos registrados de intoxicação por metanol até então. Porque, de acordo com o governo federal, os registros geralmente são de pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoa em situação de rua que consumiu álcool em postos de gasolina adulterados com essas substâncias, mas esses últimos casos aconteceram a partir do início do mês de setembro, em um curto intervalo de tempo e com pessoas relatando o consumo de bebidas alcoólicas em bares, em diferentes estabelecimentos e também consumindo diferentes tipos de bebida, como eu disse, gin, vodka e também uísque. Por isso, diante esse cenário, o governo federal não descarta ainda casos subnotificados, casos que ainda não foram notificados, que seguem sob investigação e também que aguardam confirmação desse exame pericial. Então, por isso, o governo federal trabalha com um número, com a quantidade de casos que ainda pode aumentar nos próximos dias. E, claro, a gente vai seguir acompanhando esse assunto aqui na Rádio Bandeirantes.